Sabe uma coisa que a gente usa todo santo dia, mas raramente para pensar em como funciona de verdade? Pois é, a internet. Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar fundo e desvendar a estrutura por trás de cada clique, cada mensagem, cada vídeo que a gente consome. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Afinal, o que é a internet de verdade? Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta completa é fascinante. Ela revela uma engenharia global que é, sério, simplesmente incrível. Olha só, essa definição, bem formal, de livro mesmo, à primeira vista, parece até um quebra-cabeça, não é? Um monte de termo técnico junto, mas relaxa. A nossa missão hoje é justamente essa: abrir essa caixa e olhar cada pecinha uma de cada vez. No final, tudo vai fazer perfeito sentido. Então, bora começar pelo começo, pela base de tudo, a parte física. Quando a gente fala que a internet é uma rede mundial, o que isso quer dizer na prática? É aqui que a gente começa a ter uma noção do tamanho, da escala gigantesca dessa coisa toda. A palavra-chave aqui, gente, é rede. E para facilitar o entendimento, vamos usar uma analogia. Pensa na internet como se fosse uma cidade global gigantesca. Nesse cenário, a rede seria o quê? Seria todo o sistema de ruas, avenidas, viadutos e pontes que conectam cada cantinho dessa cidade imensa. E essa nossa cidade global, ela não apareceu do nada, né? Foi construída em etapas. Imagina assim: primeiro surgem os prédios. Os prédios são os computadores, os servidores e até o celular na nossa mão. Depois, a gente começa a construir estradas ligando um prédio no outro. E aí, eles ficam interconectados. E por fim, essas estradas simplesmente se espalham, cobrindo o planeta inteiro. E pronto, está formada a nossa rede mundial. Beleza, então já temos a nossa cidade global cheia de estradas para todo lado. A pergunta lógica agora é: para que servem essas estradas, afinal? O que é que está passando por elas o tempo todo, sem parar? Basicamente, são três coisas que circulam sem parar por essa rede: informações, dados e serviços. E olha, pode parecer tudo a mesma coisa, mas cada um tem um papel bem diferente. É aqui, por exemplo, que a gente entende uma coisa importante. A World Wide Web, ou seja, os sites que a gente navega, é um dos maiores serviços que rodam em cima da infraestrutura da internet. A internet é a estrada, a web é um dos tipos de veículo que passa por ela, junto com o e-mail, streaming e por aí vai. E a nossa analogia da cidade ajuda a gente a entender essa diferença direitinho. Pensa só. Informações e dados são como as cartas, os pacotes, as mensagens que são mandadas de um prédio para o outro. Agora os serviços são as funções que os próprios prédios oferecem. É o banco, a loja, o cinema. Entende a diferença? Um é o conteúdo que viaja, o outro é a ação que a gente realiza. Ok, então a gente tem essa cidade global com bilhões, talvez trilhões de pacotes e veículos se movendo, a cada segundo. A pergunta é: como é que a gente evita o maior engarrafamento da história da humanidade? A resposta está na última peça e talvez a mais genial do nosso quebra-cabeça: as regras. E essa é exatamente a função do que a gente chama de protocolo. Voltando para a nossa cidade, os protocolos são as leis de trânsito universais. Pensa bem, não importa se é carro, moto, caminhão, todo mundo tem que parar no sinal vermelho. Todo mundo tem que andar na mão certa. São essas regras que garantem a ordem e evitam o caos total. Tá, mas e como essas regras funcionam na prática? É um processo bem lógico, sabe? Quase uma dança ensaiada. Funciona assim. Primeiro, os dois aparelhos abrem uma conexão, tipo um aperto de mãos virtual. Depois, eles concordam sobre qual idioma, qual regra vão usar para conversar. Só aí, com tudo acertado, é que eles trocam os dados com segurança. E no final, fecham a conexão. Simples e absurdamente eficiente. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. São essas regras, esses protocolos padronizados que fazem a internet ser o que ela é: universal. É por causa deles que um smartphone lá no Japão consegue acessar um servidor aqui no Brasil sem problema nenhum. Eles são a língua comum que une o mundo digital inteiro. E agora, vamos dar uma olhada de novo naquela nossa definição do começo. Depois de montar cada peça, de entender a rede, a troca e as regras, a frase não parece mais um bicho de 7 cabeças, né? Pelo contrário, agora a gente consegue enxergar com clareza uma estrutura física mundial por onde circulam conteúdos e ações. E tudo isso organizado por um conjunto de regras que todo mundo segue. Agora sim, faz todo sentido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente acabou de desvendar o lado técnico, a conexão entre as máquinas. Mas o que essa rede gigantesca de cabos e protocolos realmente significa para a conexão humana? O que ela construiu, ou quem sabe até desconstruiu, entre as pessoas?
Essa é uma pergunta que, olha, vai muito além da tecnologia e vale muito a pena a gente pensar sobre isso.